Caímos, mas a gente volta porque a gente, persistente. Vamos começar rapidinho? Bom dia, gente! Porque estamos começando do zero. Mais ou menos. Do zero, Bom, mas não. vai ficar gravado. Ué, não tem problema, ué. Você vai cortar? Ah, vou. Não tem problema. Tem? Vamos embora, continuar? Vamos continuar. A gente estava num papo tão gostoso. Vai ler rapidinho aquilo de lá ou não? O que você vai fazer? Eu ia começar já daqui. Não vai ler? Não iria. Não. Então tá bom. Porque a gente já fez, já passou, já leu. Tudo bem. Tá bom? Ali fala. Olá, Jerusa. A gente estava falando sobre termos paciência. Silêncio. Silenciar a nossa mente. Né? Eu falei sobre o Calabres, que o Calabres ele trouxe uma reflexão essa semana sobre o tédio para a gente ter um momento de reflexão, para parar para pensar, parar a nossa mente algum momento do dia, que isso faz muito bem até para o aprendizado. Eu estou falando quimicamente, fisicamente, cerebral, tá? Mas a Joana traz pra gente sair dessa agitação, desse burburinho, dessa bagunça que acontece na nossa vida, para que a gente pense mais antes de falar e faça reflexões diárias. Cala mais do que fala. Isso aí. Se eu tiver que falar do texto, eu vou falar um pedacinho do texto dela. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas. Gente, é muito interessante que é um texto, sei lá de quando, é de 1910 esse texto. É muito antigo. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. Cala-te mais do que fala. Será? E aí, a quantidade de pessoas que eu atendo e o mundo que a gente está vivendo, eu só vou falar esse texto. O quanto a gente precisa silenciar essa mente. Ah, não consigo. Consegue, respira. Consegue. Olha para as plantas. Vai ver um passarinho voando. Vai escrever e tirar tudo que tem aqui na cabeça. Aquela coisa, sabe, que não para de falar lá na cabeça de você, da gente, né? De vocês, não, de todos nós. Bota uma música mais calma. Vai dançar, mexe no corpo, se alonga. Meus amores, a gente precisa praticar. Para, pensa e sente o seu corpo. Sente o contato, sente o coração batendo, o ar entrando, o ar saindo. São várias coisas que fazem com que a gente volte para o presente. Exato. Não fique ansioso com o passado, e nem deprimido, e nem pensando no futuro, o que pode acontecer. O silêncio é um campo criativo, é uma limpeza emocional. Exato. É só no silêncio que a gente encontra as respostas. Por muitos anos eu ficava assim, você pode me dar as respostas? Você pode me dizer o que é? Você pode não sei o quê? Escreve pra mim. Eu era dessas. Deus, escreve pra mim porque eu não tô entendendo nada. Não, gente, nesse lugar a gente não vai entender. Primeiro que era uma criança, né? Exatamente. Acelerada, que não parava. Hoje é no silêncio, é na paciência, é nas pessoas que chegam, é na fala de um, e a gente vai percebendo, é o que um fala, é o olhar o que é meu, mas é só no silêncio. E só para terminar e a gente ir para esse livro, falar de tempestade, reflexiona antes de falar a sua opinião. A gente adora, no mundo sistêmico, foi muito interessante na minha formação, na primeira, a criança aqui que adora, eu quero falar. Quem quer falar é a criança que mora na Kelly, que por muitos anos ela não poderia falar. Fica quieta, isso é coisa de adulto, não tem nada que falar. E a gente cresce nesse lugar, sabe, da briga, da raiva, do combate, do querer falar.
quero dar a minha opinião. Mas alguém perguntou? O que você quer falar vai ajudar e contribuir? Ou você vai ajudar para botar mais fogo na fogueira? Ou você vai falar para machucar? Botar mais lenha na fogueira. Cada caso é cada caso. Uhum. E tudo é como eu falo. Então, como a Joana fala, tem um estudo lá que vai ter lá na AICS, que é a minha boca grande, né? Eu e minha boca grande. Porque a língua chega primeiro. Então, não é à toa que viemos com agora, uma boca e 2 ouvidos. exato. Que é para ouvir mais e falar menos. Então vamos silenciar um pouquinho, 2 minutinhos, para quem não consegue fazer tanto tempo, fazer esse silêncio que, como a Jerusa trouxe, é um campo criativo. Ela trouxe esse lugar do campo criativo, né? A criatividade do feminino tá aí, gente. Só depois que a gente silencia. Que a gente tira tudo, sabe? Sai. As coisas que não servem. E a gente fica se alimentando. E aí foi o que a gente falou anterior, né? Antes de cair. Você tá se alimentando de quê? Você tá se alimentando de quem que você tá se alimentando? É para você se alimentar de você mesmo e de pessoas que contribuem para a sua construção. Para que você também seja instrumento para o outro. Porque somos todos instrumentos. Mas ferida, doente, eu vou para onde? É um convite a gente, né, deixar para trás o que não presta mais, o que não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Né? E trazer para a gente o que está na gente de propósito, de vida, para a gente seguir aquele caminho que faz mais sentido para a gente. Você falando de propósito, adoro essa palavra, né? Do que eu me proponho hoje. Isso. Do que você vai se propor hoje? Não é? Isso aí. Do que eu vou me propor? Se proponha, gente. Tenha compromisso com você. Porque a nossa jornada é eu. Eu comigo. E claro, vai reverberar quem tá ali junto comigo. Pessoas do meu trabalho, marido, filho, bicho. Bicho. Ah, o meu cachorro é ansioso, come um monte de coisa, um monte de besteira. Tá, e você? Quem é você nesse Paranauê todo? O meu animal é agressivo, uma brigaiada dentro de casa. Tá, e é você? Quem é você? Porque a gente quer que o outro mude. É meu marido que tem que mudar, é meu filho que tem que mudar, é o inferno dos infernos. Tá. Você. Até eu entender que não tem nada lá fora. É tudo o que eu tenho de pensamentos com relação ao que acontece, né? Qual é o meu pensamento com relação ao problema que tem acontecido? É tudo a minha reflexão, é tudo o que tem dentro de mim. O que tem dentro de mim é o que faz que eu sou. Então, aconteceu alguma coisa e eu tive um certo comportamento e eu tive, né? Às vezes está só dentro da gente aquilo, né? Às vezes a mágoa, a ferida, tá só aqui. A pessoa que aconteceu, que a confusão tá só lá. E a bagunça tá só aqui dentro. O gatilho foi aqui, mas o que tem meu nessa história? É justamente. Que me machucou. Isso aí. Que me incomodou. Uhum. Porque a energia do outro, a gente adora falar isso, né? A energia do outro é pesada, né? E a minha. Vamos para tempestade? Agora a gente vai falar de tempestade. Nas dificuldades da vida, nos desafios. Socorro e solução. Traga a sua tempestade para nosso papo de agora. Qual é a sua tempestade do momento? Vamos lá? Na tempestade. Coragem. Ai, acho lindo. Sou eu, não tenho medo. Jesus. De Mateus, capítulo 14, versículo 27. Eu vou repetir o que a gente falou da outra vez. Imagina se Jesus chega, você está no maior desafio, e você fecha os olhos, e tipo assim, tá no maior desafio, e vem Jesus. Fala assim, minha filha, eu tô aqui. Coragem, minha filha.
Coragem, meu filho. Estou aqui. E aí, como é que fica? Como é que fica? Mas, para você acessar uma energia para trazer alívio e coragem, você tem que fazer a sua parte. Vai. Vamos lá. Jesus pronunciou esta frase no momento em que seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade no lago da Galileia. Os ventos sopravam fortemente e ondas violentas castigavam o barco. Jesus não estava com eles, mas chegou bem no momento em que a embarcação corria o risco de virar e jogar seus amigos nas águas do lago revolto. Era possível imaginar em que poucos sobreviveriam, mas Jesus surgiu no momento mais crítico, na hora do barco virar. Era madrugada e o mestre apareceu caminhando sobre as ondas. Os discípulos, porém, não o reconheceram de pronto. Nós também não reconhecemos a presença amiga de Jesus nos momentos mais graves da nossa vida. Para aqui um pouquinho. Eu ia até aqui, depois que eu ia comentar. Então tá bom. Jesus, nos momentos mais graves da nossa vida. Julgamos que estamos sozinhos nas tempestades e que o barco da nossa vida pode virar a qualquer hora. Mas é no auge da crise que Jesus aparece, assim como apareceu aos discípulos temerosos, na iminência do naufrágio. E a eles ministrou a lição de coragem. Quantas vezes nós estamos naquela tribulação, naquele momento de tentar resolver algum desafio, algum problema da nossa vida, mas ou a gente não lembra, ou a gente só lembra no momento mais crítico. Tipo assim, eu preciso de ajuda. Pra mim, tá? Só vem naquele momento mais crítico. Tipo assim, eu preciso de ajuda, por favor. Para resolver algum problema. E normalmente é no momento mais difícil. É. E olha só, a gente não tá sozinho, isso é fato. Só que a gente esquece. E até eles, tipo assim, um ponto muito importante, muito interessante lido aqui lido aqui. Os discípulos, porém, não o reconheceram de pronto. É verdade. Quantas vezes eles estão aqui pertinho, as mensagens chegam, a solução chega, ele está falando com você e você não está percebendo e não está reconhecendo. E a gente não está olhando o que Deus, divino, mestres espirituais estão aqui do nosso lado trazendo as respostas para as nossas tempestades. Porque não estamos no silêncio, porque não estamos prestando atenção, porque estamos, sei lá onde, desconectados. Quando estamos atentas, e esse é o nosso trabalho diário, a gente vai reconhecer a ajuda. A pessoa que vai chegar e vai falar uma palavra, alguma coisa que talvez eu for ver. Até a intuição vai vir. A intuição, a vozinha. Quem pra tem? Mim, a intuição sempre vem ou de eu falar com alguém que precisa, ou ela vem assim, faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Sim. Né? E além da gente não reconhecer a presença dele, foi muito doido isso aqui, né? Não, né? Isso aí? Uhum. Não reconhecemos a presença dele nem de ninguém se estamos desconectados no barburinho, né? Na cabeça toda cheia de assuntos que não contribuem para a sua jornada terrena. Do que tem aí dentro dessa cabecinha? É sobre isso. Enquanto a gente não muda os nossos hábitos e trabalha as dores profundas que tem dentro de nós. É sobre isso. Vamos lá. O barco da nossa vida não vai virar se tivermos coragem para enfrentar os desafios do caminho.
Olha isso, de novo. O barco da nossa vida não vai virar se tivermos coragem para enfrentar os desafios do caminho. Precisa de coragem. Precisa de ação também, né? Só vai ter, né, a coragem, óbvio, a coragem vai vir depois da ação. E quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Kelly, eu tenho medo de constelação. Eu tenho medo de ver, eu tenho medo de fazer uma comunicação intuitiva. Enquanto eu tenho medo de olhar o que tem dentro de mim, enquanto eu tenho medo de me abrir para a vida, enquanto eu tenho esse medo, a gente vai ficar rodando igual barata tonta. Sabe por quê, amor? Não é gostosinho. Não, gente. Mas eu tenho uma frase que uma amiga falou e eu amei. Ela foi num curso de coisa somática, né? Massagem somática lá, reichiana. Não é reiki não, é reichiana. E para você encontrar o prazer da vida, é necessário você sentir dor. E o que a Kelly fez por muito tempo? Eu não quero sentir dor. Eu só quero sentir alegria. Mas para eu sentir alegria, é necessário trabalhar a ferida, trabalhar o que dói. É só nesse lugar. E, gente, o que é melhor? Essa dor que você conhece e que dói e que te adoece? Ou uma dor que vai te curar? É uma dor que vai te libertar. Uma dor que vai, putz, que dor. Essa dor que vai transcender e vai te mostrar o melhor da vida. E aí você vai compreender tudo o que está acontecendo. A vida, né, o que seu animal mostra, o que a sua própria vida mostra, as mesmas mazelas de sempre. Porque a jornada da nossa vida tem um contexto. A sua tem uma, a minha tem outra, a do Álvaro tem outra. Cada uma de nós tem um contexto que nos incomoda, que a gente veio para trabalhar. E aí o que o Álvaro trouxe aqui, né? Coragem. Continua, amor. Problemas, desafios, obstáculos sempre surgirão na estrada da nossa vida. Jesus não impediu que a tempestade apanhasse os discípulos em plena travessia do lago da Galileia. Não fez isso porque queria transmitir aos discípulos a lição da coragem, da autoconfiança e da fé. O mestre sabia que seus discípulos eram medrosos, inseguros, e por isso deixou que eles enfrentassem uma situação de perigo para que, através dela, aprendessem a exercitar a coragem. Então, nada mais do que quando os desafios, quando os problemas acontecem na nossa vida, os obstáculos surgem, é para o nosso crescimento. É para a gente aprender com eles. Não é para a gente ou esconder debaixo ou deixar para lá. Olhar para isso e ver assim, o que isso está fazendo para mim, para eu aprender. O que está trazendo de lição. Essa é a pedida. E eu vou estender. E o que o nosso animal mostra é o que precisamos aprender com isso. A dor, o amor, tudo na vida. E aí, se hoje a gente tem a bênção de ter os animais dentro da nossa casa e da gente ter vínculos com eles, o que isso quer dizer para nós? Enquanto a gente ficar, nós seres humanos que gostamos dos animais e nos relacionamos com eles de forma profunda, fingindo que não estamos olhando para o que eles nos mostram, seja a ansiedade, a agressividade, a doença, a gastrite, o câncer, o problema de pele, a morte. A morte que nos dilacera. A morte que nos dilacera. Enquanto eu não olho para essa dor, sexta-feira eu fiz uma constelação e foi muito interessante que ela ficou assim, nossa, eu não chorei tanto pela morte do meu pai como a morte por esse gato, esse animal. Ela não ligou Lé com Cré e a morte do animal foi no mês da morte do pai dela.
Caraca. A doença que um animal teve foi igual do pai dela. Se eu acho que eu não vou viver, eu achava que eu não tinha que viver, não precisava viver o luto. Precisamos, gente. Não somos tão assim. E aí Jesus, os mestres, os discípulos, Jesus não evitou que os discípulos passassem pelos desafios deles. Ele deu o desafio para a gente aprender a trabalhar. Porque ele sabia que os discípulos dele tinham medo, tinham insegurança, tinha falta de autoconfiança. E falta de fé. Isso aí. E falta de fé. Enquanto a gente fica rodando e não olha, a gente vai ficar na mesma história. Vamos lá? Assim também ocorre conosco. Deus nos permite passar por dificuldades para que possamos desenvolver os dons que Ele colocou em cada um de nós. No instante da nossa criação, cada problema é um exercício de aprimoramento de nosso espírito, a fim de que nos tornemos mais fortes e mais conscientes dos nossos próprios potenciais. A gente está aprendendo, o quanto está esquecido e está adormecido aí dentro de você algum dom que vai só surgir quando aquele problema específico aparecer. E na verdade, vamos lá, qual é o seu talento? Você conhece o seu talento? Qual é o seu talento? Talvez o que você gosta e fala assim, não, agora não, depois. O que tem aí dentro que talvez precise desabrochar, que você quer desenvolver? É isso. Ao surgir a visão dos discípulos caminhando sobre as águas, Jesus quis nos ensinar que o homem é o senhor dos problemas e não servo deles. Nossa, que forte, Nossa, né? Que legal isso aqui. Que o homem é o senhor dos problemas. E não servo deles. E aí? Né? O que? Deixa eu só endireitar. O quanto você é escravo do mundo aqui fora. E aí eu vou falar escravo do dinheiro, escravo do trabalho. O quanto você é escravo. Escravo emocionalmente de algumas pessoas. Escravo das pessoas. Que você fica se alimentando daquele confusão, daquela briga. Escravo dos vícios. Nossa, quantos vícios Quantos vícios você está sendo escravo. E aí ele traz que você é o senhor dos problemas. Por quê? Porque eu consigo resolver todos eles, é para o meu aprimoramento espiritual. Isso não é fácil, gente, mas é possível. É possível. E é nessa caminhada, quando a gente é grato, é nessa caminhada quando eu faço a minha parte. Então, de que você é escravo? De quem você é escravo? Nunca devemos colocar o foco no problema, mas sim colocá-lo em nossa capacidade de resolvê-lo. Eu não sou o problema, eu sou a solução do problema. Nunca nos esqueçamos disso. Mundo sistêmico. Aí eu preciso trazer uma fala do mundo sistêmico sobre isso daqui. Qual é? Fala pra mim. O mundo sistêmico não vai ficar na historinha. O mundo do adulto me dá solução. Eu só preciso da solução. Eu não sou o problema, eu não sou a doença. Eu não sou. O mundo sistêmico não serve para as vítimas, porque eu vou culpar o outro. Vai estar tudo lá fora. E aí, se está lá fora, eu não tenho solução, porque está lá fora. E a solução está aqui. Me dá a solução, não adianta eu ficar rodando. E é exatamente isso aqui que ele fala, né? Nunca colocar o foco no problema.
mas e sim nas respostas. Quando você vai para uma constelação ou quando você olha para o mundo sistêmico, quem você busca lá? A solução. É só a solução, olha, a solução está aqui. A solução é isso aqui. Acabou. Os animais nos mostram a solução. Eles não estão de brincadeira com a gente. Quem acha que o animal está de brincadeira com a gente está completamente equivocado da vida e da conexão dos animais com o mundo espiritual. Por serem seres espirituais e conectados direto com a espiritualidade. A gente ainda acha, coloca eles em lugares muito pequenos, de bebês, de que eles não sabem de nada. No mundo que a gente se encontra hoje, na postura que nós estamos, postura que eu falei, quem não sabe de nada somos nós, porque estamos desconectados da nossa própria espécie, da nossa própria essência. Por isso ainda dizemos, prefiro bicho do que gente. Enquanto eu quero mais bicho do que gente, que o outro, o problema é do outro, esse lugar não tem solução. Só tem problema. Tem problema. Esse lugar só tem problema. Os animais realmente nos ensinam mais humanidade. Nos ensinam mais o amor. Aprender a amar. Uhum. E agora, mais ainda, aprender a amar de forma ampliada. A gente está tendo essa oportunidade de fazer isso com eles, né? Devido à presença deles aqui com a gente. Quem cultiva o medo o faz por acreditar que o pior vai acontecer. Jesus nos ensina, porém, a combater o medo pela fé de que o melhor vai acontecer. E a fé nos dá a coragem necessária para lutar contra os maiores temporais da nossa vida, pois guardamos a certeza de que a vitória é o prêmio dos corajosos e não dos temerosos. Gosto muito desse conselho. Antes de falar esse conselho aqui, eu queria falar sobre a fé. Porque Jesus, sempre quando fazia seus milagres, ele sempre falava na humildade dele, né? O quanto ele era humilde também naquele momento, em falar: não fui eu que te curei, a sua fé que te curou. Vá e não peques mais. Então, sem fé, a gente não consegue fazer o que tem que fazer. Sem fé, a gente não consegue dar aquele passo, aquela ação que precisa ser feita quando a gente precisa resolver aquele problema ou aquela situação que está incomodando. E a fé é o acreditar, é o confiar. Eu confio. Eu confio. E às vezes a gente quer um prêmio, que nem falou aqui, né, do prêmio. A vitória é o prêmio. Que prêmio é esse? Às vezes o prêmio não é exatamente o que o nosso ego deseja. Às vezes o prêmio não é o que a gente acha que é. Tem muitas camadas para ser trabalhada quando a gente fala sobre o prêmio. Porque ainda somos muito infantis. Então, quando a gente diminui, a gente consegue olhar para o verdadeiro prêmio. E nesse confiar, qual é o prêmio? O prêmio que você vai ter vai fazer bem para você e vai fazer bem para a humanidade? Vai fazer bem para quem está em volta de você? Ou a sua solução só está no seu bem, só no meu bel prazer? É isso. Bora. Gosto muito deste conselho de Joel Osteen. Tome uma decisão a cada dia, a de escolher a fé em vez do medo, do livro A Hora é Agora, do Larousse. Tome uma decisão a cada dia, de escolher a fé em vez do medo. Acreditar todos os dias, confiar todos os dias. Na verdade, gente, o que eu faço todos os dias? A gente vai cair no buraco.
Cair no buraco faz parte. É lógico, somos seres humanos. Mas eu caio, quando a gente está no nosso processo de autoconhecimento e já está entendendo quem se aproxima, eu caio, mas eu volto muito mais rápido. Não sei se a Silvia está aqui. E a gente cai de vez em quando num buraco, é muito gostoso, porque a gente cai muito mais rápido. Cai e volta muito mais rápido. Porque a gente consegue enxergar o que está acontecendo e volta. Sair do eu centro de tudo. Simples assim. Então, escolha a fé, escolha acreditar, escolha confiar, escolha... Aí vem do pensamento, né? É o tal do pensamento. O que eu penso todo dia? Isso aí. O que eu penso? Gente, a história sempre vai ser a mesma. Do que você se alimenta hoje, né? A gente vai rodar, a gente sempre vai falar as mesmas coisas. A gente só vai mudar o contexto. Mas todo mundo vai falar a mesma coisa que Cristo trouxe. Muito doido, né? Vamos lá. É bom saber, porém, sobre o que escreveu Mark Twain. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. De novo, amor. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Ele está dizendo aqui muito mais sobre, tipo assim, o quanto o medo faz parte da nossa vida. Porém, o medo traz meio que o limite da onde a gente não pode ultrapassar, né? A gente tem que aprender a lidar com esse medo, mas para que não nos paralise. Exato. Para que a gente consiga fazer o que tem que fazer, mas o medo sempre vai estar ali ao nosso lado. E faz parte, e a cada degrauzinho que você vai subindo, da escadinha da evolução, da escadinha do crescimento. Gente, o novo dá medo. Um projeto novo dá medo. Relacionamentos novos dão medo. Relacionar com pessoas, não é? Dá medo, faz parte. Uhum. É isso. A vida é natural. É natural o medo, mas o que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar ele me dominar? É sobre isso. Isso quer dizer que uma pessoa corajosa não é necessariamente uma pessoa sem medo, mas uma pessoa que domina o medo que sente. Isso é perfeito. O corajoso age apesar do medo que sente. Se formos esperar passar o medo para agirmos, provavelmente vamos morrer esperando esse imaginário dia chegar. E até lá, as ondas já terão afundado o nosso barco. Vai com medo mesmo. É tipo assim, é isso aí. Vá com medo mesmo, porque o medo faz parte. Vai com medo mesmo. Vai com medo, vai com fé. É aí, sabe? Avalia, presta atenção. Ai, Kelly, se der tudo errado, tá tudo bem. Foi. Fez. Movimentou. A vida é movimento. Quem quer segurança? Gente, quem quer segurança? Segurança vem da criança. É só a criança que quer a segurança. O adulto toma a decisão. O adulto se arrisca. O adulto faz o que tem que fazer. Quantas pessoas a gente vê no mundo nos negócios que faliram? Fizeram negócios, faliram, quebraram, se reergueram. Coragem. Muita coragem. Muita coragem. E é claro, cada uma de nós vai ter um perfil e vai ter o seu histórico sistêmico, o seu histórico familiar. O que é muito importante você saber de onde você veio, quais são as suas crenças, suas culturas. Porque você vai ficar presa, talvez, nessa crença. Até sobre a prosperidade em si. Vamos lá? Aliás, para falar a verdade, eu tenho medo de pessoas que dizem não sentir medo nenhum. Porque o medo é um sentimento tipicamente humano, inerente à nossa fragilidade e vulnerabilidade. E como a gente diz aqui, né? Tipo assim, aquela pessoa que não tem medo, ela é uma pessoa perigosa, porque ela pode causar várias confusões pela ausência e do limite que o medo traz pra gente para resolver algumas coisas. Né? Do limite mesmo.
Quando estiver chovendo muito forte na sua vida, quando os problemas desabarem sobre você, não ponha o foco no volume da água que está caindo. Encha-se de fé e coragem e continue remando com a sua mente, firme na crença de que a tempestade vai passar e depois dela o arco-íris da felicidade brilhará em seu caminho. E quando sentir seus braços se enfraquecerem, quando o medo se insinuar em sua mente, lembre-se de que Jesus está presente, dizendo a você: "E amigo, coragem, eu estou aqui para entrar no barco da sua vida e remar junto com você." Eu lembro aqui, agora, de uma história do Chico, que ele teve um problema com os repórteres e que saiu numa revista muito famosa da época, que era como se fosse uma Veja, no momento mais auge da vida da Veja, né? E saiu na revista mais importante algumas mentiras sobre ele, que não era verdade, e ele ficou muito inquietado, né? Ele ficou muito ansioso, né, com aquela situação, e ele pediu ao Emmanuel, que é o grande mentor dele: "Emmanuel, por favor, interceda por mim, pergunte para Maria", que ele era devoto de Maria, né? Ele gostava muito. "Por favor, peça a ela uma ajuda para mim." E a frase de Maria, trazida por Emmanuel, foi: "Tudo passa." Gente, os problemas passam, os desafios passam, mas exige da gente fé, Esforço, compreensão, coragem, todos esses movimento. movimentos que precisam acontecer e viver, mas precisa também do nosso autocontrole, né? De toda essa ação que vem seguinte: prece, oração, né? Tem todo um processo para a gente viver, para a gente passar por aquilo, né? Mas vai passar. Não adianta a gente passar pelos desafios e pelo tumulto da vida, problemas, desafios mesmo, gritando, reclamando, julgando, apontando o dedo. É óbvio que cada caso é cada caso, mas não é aí que está a solução. Não é aí que está a solução. E qual é a minha parte de responsabilidade nisso tudo? Do que eu estou passando hoje. Então, hoje, do que você está passando, do que está difícil, da doença que você está vivendo, do problema de saúde, do financeiro que não flui, do relacionamento que não vai, das pessoas que traem a sua confiança, das pessoas que te julgam, da vida que você diz que está maravilhosa. E será que ela está maravilhosa mesmo? Sabe? Nossa, minha vida é linda, e mostra esse mundo aí fora, né? Todo mundo tem alguma coisa para trabalhar. Todo mundo tem um desafio, sabe? Olha dentro de você e o que é possível? O que eu ainda não estou vendo? Qual é a minha parte nisso tudo que eu preciso me movimentar? Qual é o projeto, talvez, que eu queira fazer? E só vem tempestade. Meus amores, cada movimento nosso é uma tempestade que vai vir. Lembra da resistência? Elas vão existir. E é necessário que a gente passe por essas resistências. Não há mudança sem resistência. Não há mudança sem resistência. É o tal de sair do cercadinho. No mundo sistêmico, a gente chama de cercadinho. Para você pular o cercadinho e sair das crenças do seu sistema familiar e fazer diferente, de ir além, exige esforço. Existe coragem e esforço. Senão você vai ficar ali exatamente naquela vidinha, dia após dia. Não sei por que a minha vida não flui. Não sei.
mas eu não estou silenciando, eu não estou prestando atenção, eu tenho medo de dar um passo. E é claro, cada um no seu tempo. Mas hoje, a gente tem muita informação. Hoje, todos nós podemos olhar para as nossas dores lá do passado, da biografia em si, quanto do passado ancestral. Hoje a gente tem informações, isso porque eu não quero ir para o passado reencarnacionista. Eu não estou indo para esse lugar, porque eu nunca vou. Repetimos histórias. Se você acha que você não repete as suas histórias e muitos medos, pode não ser seus. Você pode estar trazendo medo de crença de alguém do seu sistema familiar. A tempestade que você está vivendo pode ser uma tempestade que às vezes não é sua de biografia. Às vezes. Vamos olhar para isso com profundidade, gente. Vamos olhar. Vamos fazer a nossa parte. Porque a gente falou mais cedo, né? O que você tem feito? Qual é a sua parte? Sim. Qual é a sua parte? A minha parte. Para isso tem tudo. muita coisa. Qual é a sua parte que você faz normalmente para estar nesse lugar de fé, de coragem? Que você falou cedo. Acorda-se. Pelo menos eu não. Eu acordo. Se estiver muito cansado, a gente se perceba. Toma um banho para ganhar já uma força. Toma um café para ganhar uma força. Arruma a sua cama. Começa fazendo já uma ação. Se você tem o seu trabalho, vá para o seu trabalho. Todo mundo tem um trabalho que não seja em casa. Tem sempre alguma coisa para você fazer. Até dentro de casa, né, gente? Claro. Quer trabalho maior? A Kelly tem um trabalho dela. Eu tenho meu trabalho. Então, a vida é relacional. Então, a gente se relaciona durante o dia. Resolve os desafios e os problemas. Se você não está resolvendo desafio e problema, você está estagnado na sua vida. E depois disso, volta, beija quem você ama, abraça quem você ama, né? E se relaciona com essa pessoa. Vai até o fim. E no final do dia, agradece, faça sua prece e faça pequenas pausas durante o dia para reflexão, para você clarear a sua mente, clarear as ideias. Sim. E tenho certeza que depois, se você fazer o seu exercício durante o dia, viver a vida naquele dia, você vai ter uma excelente noite de sono. Viver uma vida mais acordada, mais desperta, o máximo que você conseguir, porque a gente não consegue. Leituras, nem que seja pequenas leituras, uma frase. Tenha próximo de você, né? Simbora, porque nós não estamos sozinhos, tem uma galera do outro lado, no invisível, nos ajudando. Simbora finalizar aqui. Obrigado para quem esteve aqui. Ai. Obrigado para quem passou. Vamos finalizar. Ai, Senhor. Um pequeno agradecimento E uma aqui. pequena agradecimento. Prece. Obrigado. Obrigado, Senhor. Que lição. Não tenha medo. Coragem. Sou eu aqui. Jesus nos disse um dia lá atrás, e como ele serve de farol para que sigamos os teus exemplos de humildade, de oração, de crescimento, de insistência, de fé. Tenha fé. Vá e não peques mais. Eu tenho certeza que muitos milagres acontecerão. Obrigado pelos teus ensinamentos. Hoje tivemos muitas lições aqui. Lições de reflexão, parar minutos do dia, para que consigamos resolver os nossos desafios, os nossos problemas. Todos nós temos, todos nós passamos. Uns mais, outros menos, mas mais intensos, menos
mais fáceis, mas todos temos desafios. E com fé, com coragem, com ação, assim todos vão ser resolvidos. E tudo passa. Tudo vai passar um dia. Tenhamos fé que isso vai acontecer. Obrigado por mais um dia. Obrigado por um domingo maravilhoso, um sol gostoso, um vento refrescante. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana. Que possamos olhar para a luz. Que possamos olhar para a luz que está exatamente na nossa frente. Que possamos caminhar em direção a essa luz. Porque é nessa luz que existe a solução. É nessa luz que a gente consegue se reconfortar. É nessa luz que a gente consegue as respostas que a gente precisa. Mas é importante que a gente se permita entrar nessa luz. Boa semana para todos nós e um beijão. Tchau. Tchau, pessoal.